sejam todos muito bem-vindos. Parada Técnica chegando para você nesta segunda-feira, maneirinha, 23 de junho de 2025. Tá tudo bem contigo aí? Fechou, beleza. E o feriadão, hein? Curtiu? Aqui, ó, foi um esquema redondo, com a autorização do nosso querido Homer, né? Que essas questões o Homer que define. Tivemos um descanso merecido aí, não tivemos o nosso Parada Técnica na sexta-feira passada, por determinação do chefe aqui, falou, não, é parada técnica, é parada para todo mundo, entendeu? Eu vou para Caldas Novas, que eu tenho que resolver o negócio de uns ovos lá, né? Eu não sabia que lá tinha lugar né? Mas tudo bem. E o Gilmar foi para Rio Grande do Norte, né? E eu fiquei por aqui. Bom demais, né? Importante que a gente descansou e a gente volta recarregado para falar para você que próximo sábado retomamos a Série D do Campeonato Brasileiro com os nossos candangos aí, Ceilândia e Capital. Capital tem uma missão ingrata a partir de agora, porque todas as gorduras que o Capital porventura tinha, elas foram queimadas nessas últimas rodadas, porque esses empates, esses tropeços em casa aí, é aquela conta que vem lá na frente, né? O garçom apresenta só na hora de você levantar para ir embora. Já o Ceilândia continua na sua campanha estável no campeonato, ora tropeça aqui, mas tem força para se reencontrar com as vitórias, né? Então, vamos lá, tocando o nosso Parada Técnica, eu vou começar com ele que não sai do celular. Doutora Robson, por que ele fica tanto no celular assim, hein? Vai dizer que é para ver tabela, né? Que é para ver não sei o quê, deixa eu ver. Não vai tirar tudo lá. Oi, Homer, aqui é a Camila, queria te conhecer melhor. Ó, aí, Homer. A Camila entende tudo de futebol. É. E aí, Homer, começando mais uma semana e a gente renovando a nossa expectativa com os nossos candangos, né, Borges? Exatamente. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gilmar Rodrigues. A todos que nos acompanham aqui na Parada Técnica, exatamente. Esperamos aí que a turma, essa paradinha aí, possa ter colocado a cabeça no lugar, treinar bastante, porque agora é a hora do gato beber água e a coruja também. Então tem que atropelar todo mundo. Exatamente, é por aí. O Gilmar hoje botou uma condição para vir ao programa, né? Que ele tem essas coisas. Olha, eu posso até ir, mas na hora lá, ao invés de você me chamar de Gilmar Rodrigues, me chame de Gilmar Keno Rodrigues. Por que Keno, Gilmar? Buenas noches. Olha, Keno é um bom jogador, né? Mudou tudo no Fluminense, rapaz. Mudou, Palmas para ele. Palmas para ele, né? O Keno, hein? A gente lembra quando o Santa Cruz tinha ressurgido, que teve na Série D do Brasileiro, depois subiu numa sequência, foi até a A, e surgiu naquele time o Keno e um outro jogador que agora me falha a memória. É esse Keno que a gente está falando agora? É esse Keno, lá no Santa Cruz. Aí ele foi pro Palmeiras, atrás, né? E o outro jogador, eu não lembro quem era o outro agora. Mas o Keno e o Keno foi para o Palmeiras, né? Foi bem no Palmeiras. Teve no exterior, levado pelo Cuca, não sei se foi para o Japão. Depois voltou para o Atlético Mineiro, está no Fluminense. Mas o Keno sempre jogou bem, desde a época de que ele surgiu lá no Santa Cruz de Recife. Nossa, tem muito tempo isso, é verdade. Tem muito tempo. Ô, gente, é o seguinte, vamos começar já de imediato com a nossa Série D do Campeonato Brasileiro, já pedindo a nossa retaguarda. Então, ó, a Série D do Campeonato Brasileiro, especificamente o seu grupo A5, Homer e Gilmar, apresenta a 10ª rodada, próximo final de semana, viu? Sábado e domingo. No sábado, tá aí, ó, já rodando para você, 16h30 tem Ceilândia e misto. Esse jogo, a gente já antecipa o convite, terá toda a cobertura do Timaço Show de Bola aqui na nossa plataforma no YouTube da F10 Brasil, direto do estádio Abadião na Ceilândia. Estaremos iniciando os trabalhos às 16h, às 16h30 a bola rola para Ceilândia e misto. Estaremos lado a lado com a Brasília FM também 98,1 do nosso querido Ronaldo. Brilha muito, só que no Vasco da Gama, né? Esse não é corintiano não. Às 17 horas temos Porto e Goianésia, 18 horas para Luverdense e Capital. Preste atenção aí no que a gente está dizendo, hein? Luverdense e Capital,
Capital tem 3 jogos fora. Desses 3 jogos fora, ele vai ter uma sequência já de 2, hein? Pega Luverdense, depois pega, se não estou enganado, o Misto. Então, o que acontece? Na tabela aí, Luverdense e Capital, próximo final de semana, lá no Passo das Emas. No domingo, 16 horas, tem Goiânia e Aparecidense. Estes são os jogos da 10ª rodada. É importante a gente recapitular aqui para a moçada essa tabela aí e essa classificação. Aparecidense, primeira colocada com 19, seguido por Ceilândia e Luverdense, ambas as equipes com 17 pontos. Fechando o G4, o Misto com 16. O Capital vem na 5ª posição com 13 pontos, portanto, a 3 pontos do primeiro que está no grupo classificatório, que é o Misto. O Goianésia, já quase falido, tem 6 pontos. O Porto Velho e o Goiânia com 5 pontos, fechando o grupo. A situação bem complicada para essas últimas 3 equipes. Para você ter uma ideia, em relação ao primeiro da zona de classificação, aí, o último da zona de classificação, na realidade, que é o Misto, né, o 4º colocado, 16 pontos, o Goiânia tem 5, são 11 pontos de diferença. Então, levando em consideração que nós temos aí 5 jogos pela frente, 15 pontos, pelo amor de Deus, eu não acredito em mandinar, né? Eu ia falar para o Papai Noel, né? Não posso, não vamos falar, você está cometendo crime, porque senão as crianças vão chorar. Então, tá bom, tá aí, acho que já morreu Goianésia, Porto Velho e a equipe do Goiânia. O Homer Borges e Gilmar Rodrigues. Temos aí a nossa Série D do Campeonato Brasileiro e especificamente o jogo vamos começar pelo Ceilândia, né? Próximo sábado, Misto e Ceilândia e Misto. Já para botar um álcool com azeite, com todos os outros temperos também, Gilmar, você falou para todo mundo, você foi bocudo, falou para todo mundo que esse jogo aí, se não for menos de 3 pro Ceilândia, não vale. Olha... Tu garante a vitória? Seria bom que fosse uns 3 aí para desbancar o time do Misto, que tenta ganhar tudo no grito, né? Mas o Ceilândia no grito, é Gilmar, favorito, foi na bola, sim. Gilmar. O Ceilândia é favorito, sim. Oh, meu Deus. Não, Fábio, eu assisti o jogo Como lá é que do foi no JK grito, Capital Gilmar? e Misto. O Ceilândia é favorito, sim. Tem um time melhor do que o do Misto. E, portanto, o Ceilândia, que agora, né, depois do tropeço lá em Aparecida do Goiânia, eu acredito na sua recuperação, tem 2 jogos em casa. Primeiro enfrenta o Misto no próximo sábado, depois pega a Luverdense, aí depois sai 2 e fecha, sai 2 fora, né, para enfrentar fora a equipe do Capital, depois o Goiânia e fecha em casa contra o Goianésia. Portanto, o Ceilândia tem uma boa tabela, porque ele pega os 2 times de Mato Grosso em casa, depois sai para o Capital, aí pega o Goiânia e o Goianésia nas 2 últimas rodadas. Vamos falar desse jogo aqui, mas que ao longo do programa a gente vai fazer o pareamento. Eu quero saber, Ceilândia e Misto, você fica fugindo do assunto. Você contou para todo mundo que ia ser 3-0 pro Ceilândia. Tu confirma? Confirmo, o Ceilândia é favorito e vai ganhar. E tu confirma também que tem gente saindo do Ceilândia? Oi? Gaguejou agora. Não, tu confirma que tem gente saindo do Ceilândia? Não, não posso confirmar. Existe... Não, que teve um buchiche aí, viu, Homer? Teve um buchiche lá da URT, lá de Patos, Minas Gerais, que estão dizendo que vão apresentar um zagueiro do Ceilândia lá, mas quem será? Não sei. O Homer sabe. Você sabe, Homer? Quem está descontente... Tu ligou pro homem? Ligou lá pro homem para saber? Eu sei que está descontente, né? Está descontente lá, o que a gente ouviu em Goiânia, é aquela história. Lá Zagallo, vai ter que me respeitar. Vai ter que me engolir. Tipo vai assim, ter que me engolir. Quando o Gilmar dizia que o Ceilândia é melhor, que é favorito, concordo, desde que resolva os problemas internos. Essa questão aí que a gente sabe que está tendo sim. Jogadores que foram barrados, não aceitando essa condição. Entrou no último jogo, na minha visão, eu posso falar, né? Fui cobrado lá que você falou, falo mesmo. Entrou, não jogou nada com a preguiça de nada. E se for para Minas Gerais, vai ser cobrado também, vai ter que jogar o que sabe, porque é um bom zagueiro. Mas quando quer jogar, fazer biquinho... Você está falando de quem, Homer?
Qual é o nome do jogador lá? O nome O dele? filho do vento, pô. É ele mesmo. Filho do vento, né, Gilmar? Mas isso aí acontece O no Euler. Ceilândia e acontece nos maiores do mundo, que ontem foi barrado um brasileiro com esse tipo de coisa também, né? Quem foi? Foi. O Rodrigo Ian Sassi? falou pro novo treinador lá do É mesmo. do O time lá Xavi de Madrid, Alonso. como é o nome? Do Xavi Alonso. Real Madrid, que só jogaria se fosse pelo lado esquerdo, na posição do Vinícius Júnior. Aí ficou ele ou eu, jogou o Vinícius. E ele ficou no banco e nem entrou, né? Não entrou, Então, não. é isso que eu Então falo. isso Tem que acontece acontecer. nos times da Série D do brasileiro, como nos maiores da Europa, né? Mas aí o treinador tem que ser Tem respeitado. que ter pulso, o E treinador é tem que ter respeitável, moral, viu? não tem. Uma coisa nós vamos concordar nós três aqui. Ali, o Adelson, por isso que ele está há muito tempo no Ceilândia, que lá é o seguinte, pode ser o jogador que for, se ele decidir uma situação, ele banca aquilo, ele leva adiante, errando, acertando, mas ele tem moral e tem presença dentro Tem do presença elenco. e Viu? outra. Se impõe o cara disciplina, ficar né? na boa, sair mais, esforçar e mostrar nos treinamentos que merece, né, que o treinador está errado, o Adelson coloca de novo. Mas se fizer biquinho, e quando entrar, fizer aquele corpo mole, né? Ou talvez não é corpo mole, né? Porque aí a cabeça não está bem, aí as pernas não rendem, né? Eu achei que foi corpo mole. Entrou muito Quando a fraquinho. cabeça não pensa, o corpo padece, é até uma música assim, né? Ô, gente, mas assim, Romer, eu concordo com você em parte, porque eu acho assim que havia uma possibilidade de que as situações externas do Ceilândia pudessem interferir no futebol do Ceilândia. Havia. Foi quando daquele tropeço para a Aparecidense. Mas no jogo seguinte, a equipe foi, se reenquadrou, voltou a jogar um bom futebol e tem mantido uma sequência que eu reputo como uma sequência estável no Campeonato Brasileiro da Série D. É o vice-líder. Vai fazendo uma boa campanha. E ninguém está aqui para denegrir ou para sacudir ou para querer mexer com esse ambiente. Tem aquelas situações de bastidor, como o Gilmar falou, tem em qualquer equipe, mas eu acho que o Ceilândia realmente ainda é favorito, quando menos para efeito de classificação, independentemente se tem jogador fazendo bico ou não. Até pela vocês experiência acham? da diretoria, o Ari, a gente naquele jogo inicial, lá em Goianésia, ele, conversando com ele explicou que já está rodado em campeonatos nacionais, a dificuldade de se arrumar jogador e paga bem, geralmente o cara quer fazer biquinho, mas por isso aconteceu com o Clemente. Eu imagino que é um jogador que ficou muito tempo, desgastou, a diretoria negociou. Foi para que confiança, o ambiente não... Aí está onde? Em Turquia, né? Não, já tem uma situação diferente, viu? Coreia. O Clemente está num problema complicado. O Clemente estava sendo negociado para a Turquia, mas acabou assinando um contrato com o time de Israel. Aí estava na pendência só de quantas passagens para ele e a família, quantas vezes por ano vinha no Brasil, tudo isso. E depois do que está acontecendo em Israel, ele quis desistir de ir. Mas ele está com o contrato assinado e vai ser obrigado a ir, ou vai ter que pagar toda a multa contratual, punido pela FIFA. Está numa situação complicada. Ele está com um contrato assinado em Israel e vai dar guerra, tá isso nessa aí. pendência. Conclua aí, Borges. Pois é, então a diretoria do Ceilândia vai saber contornar para que não polua o ambiente, porque tem um elenco formado ali, ó, pinçado aqui e dali, e tem tudo para conseguir ter sucesso, mas não pode deixar essas situações, como disse aqui o Gilmar, que acontecem em todos os elencos. Então, por isso, tem que ter maturidade para dizer, ó, você é um bom jogador, mas não está seguindo o que é a comissão técnica, que todos estão aqui. Muito obrigado, vamos negociar. E é assim que tem que ser feito, a vida que segue. O que o Romo está dizendo é que o Adelson de Almeida, ele é um exímio operário para retirar o joio do trigo. Com todo respeito ao jogador que vai ouvir e vai falar assim, me chamou de joio, não é, Gilmar? Ele sabe separar as coisas, claro, o Adelson, né? Tem um comando da equipe, né? Ele tem um comando e consegue impor a disciplina. E o Ceilândia, como você falou aí, Fábio... Não é impor, não. Impor você não consegue nada. Impor, que eu digo, de impor, forma conversada, ele sabe conquistar, porque se você impor alguma coisa, o elenco quebra, racha, ninguém vai lutar pelo impor eu ele, fui né? mal, perdoe, no então impor eu fui mal. Consegue ter o comando do time. Isso, é agora isso melhorou. Que o que eu quero falar, que eu quis falar.
Até porque, como o Fábio falou aqui, o Ceilândia, quando teve aquele tropeço para a Aparecidense, quando perdeu em casa, achava-se que o Ceilândia ia ter uma derrocada, uma decaída muito forte, mas não, recuperou, está tudo dentro da normalidade, inclusive o resultado de 2-0 lá em Aparecida. A gente falava aqui que o time do Ceilândia era melhor e poderia ganhar lá dentro de Aparecida. A derrota, ela não é o problema, é como ela vai ser lidar o depois, né? Faz parte, você está jogando fora, essa situação. Perdeu, não é motivo, o que a gente estava sempre falando vão conseguir contornar os problemas que a gente está vendo que está acontecendo. Está tendo 15 dias para se recompor também, né, a derrota lá em Goiânia para a Aparecidense foi uma questão de circunstância, em decorrência do que ocorreu durante o jogo. Falha de arbitragem e outras coisas, o Ceilândia deixou de aproveitar a oportunidade. Teve um gol do Bala lá que falha de zagueiro da própria defesa do Ceilândia, foram em decorrência da partida. E isso não denigre, não diminui a qualidade técnica da equipe do Ceilândia, essa derrota. Até porque, como nós já falamos, ele, nas últimas rodadas ele vai jogar em casa com vai jogar um fora e outro em casa com Goiânia e Goianésia, e agora nessa sequência de 2 jogos em casa o Ceilândia é a favorita a ganhar dessas equipes de Mato Grosso aí. Ô Borges, é o seguinte, para a gente fechar o assunto Ceilândia e misto, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre os jogos do Ceilândia daqui por diante, o que a gente pode esperar do Gato. Pega o misto, Abadião sábado. É um jogo que Ceilândia fecha com os 3 pontos? É um jogo que, de todos aí que eu dei uma acompanhada, para mim é o mais complicado, mais difícil, né? Porque o time do misto está aí, dono de uma das 4 vagas, né? Não vai querer bobear, então vai vir fechadinho. Aí é aquela história, como é que a Ceilândia vai para estar jogando dentro de casa? Vai para cima? Porque se ele ganhar do Ceilândia, desculpe te interromper, ele pula para 19 pontos e deixa a Ceilândia com 17. Ou seja, ele vai galgar posições ainda melhores. Aí quando do Candangão aqui, o treinador que assumiu, o Luiz Carlos, né, que tinha assumido o Gama, ele, diante da primeira partida lá, eu fui entrevistar e perguntei, vai jogar fechado e tentar o segundo jogo ir para frente? Eu falei, não, eu tenho que arriscar agora no primeiro, porque se eu não conseguir, ainda tem o segundo. Então, o Ceilândia, de repente, para sacramentar a sua classificação, não vai ficar esperando também. Vai para cima. O jogo em casa tem que meter os ferros, Tem que ir para cima para golear, se possível. Então, tá certo. Gilmar já deu a opinião dele aqui, acredita no resultado de 3 pontos do Ceilândia, e o Rome também acredita no Ceilândia com volúpia para cima da equipe do misto, enfim. Essa é a nossa torcida, vitória do Ceilândia no próximo sábado contra o misto. É um jogo complicado, sim, mas da mesma forma, e a gente vai entrar nessa seara agora, da mesma forma que o Ceilândia tem uma sequência de jogos complicados, porque ele vai enfrentar ali diretamente esse pessoal do G4, ou que está querendo chegar no G4, porque na sequência, Gilmar, o Ceilândia, ele vai pegar o misto próximo sábado, aí ele novamente em casa, essa é a vantagem a favor do Ceilândia. Ele pega o Luverdense, que eu acho também outro jogo tinhoso, chato e complicado, porque é uma camisa de peso, a camisa do Luverdense. Depois ele sai, as minhas aspas aqui. Até o Paranoá. Sai para jogar fora de casa, lá no Paranoá, no estádio JK, o duelo Candango, é o jogo da volta na Série D. Pega o Capital. Depois, o Ceilândia joga fora contra o Goiânia, no Estádio Olímpico, e fecha a sua participação em casa contra o que hoje já está em processo de falência, que é a equipe do Goianésia. Gilmar, fazendo um pacote, sem esmiuçar muitos detalhes de cada clube, né? Essa vida do Ceilândia aqui, que são 15 pontos para ser disputado, pelas agremiações que ele vai enfrentar nessa gangorra do casa fora, você acha que o Ceilândia, como diriam os entendidos, vai lograr êxito e vai chegar a quantos pontos mais ou menos desses 15 aí? O Ceilândia hoje ele está com 17 pontos, 17. Né? O Ceilândia vai ficar entre 27 e 30 pontos. Eu acredito que o Ceilândia fará 10 pontinhos. Pelo menos aí vai ficar bem próximo de 30 pontos. Porque eu acredito muito
Ué, então em vai duas atropelar vitórias, todo mundo. não, quase todo mundo. Eu acredito muito em 2 vitórias contra esse time de Mato Grosso, E ele vai pegar o Goiânia lá em Goiânia, e o Goiânia é falido, o Goianésia também na última rodada. O grande jogo que o Ceilândia tem nessa tabela pela frente, o adversário mais difícil, é o Capital jogando lá no JK. Eu vi o time do Misto jogar aqui em Brasília, vi o time da Luverdense, quando perdeu 2-0 lá no JK. Para mim, o Ceilândia é amplo favorito contra esses 2 times. E depois, nas últimas rodadas, vai pegar 2 times que não vão mais, não vão estar mais galgando nada, não vai estar disputando nada, disputando só cumprir tabela. Entendi. Portanto, eu acredito que o Ceilândia vai encerrar a sua participação na fase de grupo com ali entre 28 e 30 pontos. Então tá bom, vamos fazer então agora... Vai ser primeiro, né? viu? O Ceilândia vai ser primeiro. Beleza, então nessa questão dos pontos aqui, eu vou falar o jogo, você vai falar ganha, empata ou perde, que aí vamos somar aqui. Misto. Ganha. 3. Luverdense. Ganha. 6. Capital. Empata. 7. Goiânia. Ganha. 10. Goianésia. Ganha. 13 pontos para você. Com 17, para você o Ceilândia fecha a primeira fase. Aí é o cabo de ferro, rapaz. No mínimo com 28. Vai fechar com 28 a 30 pontos. Baseado nos deu resultado. Já deu resultado. Tu falou 30. agora os resultados, tu vai ter que assumir. 13, então vai a 30. Homer Borges, olha a sequência do Ceilândia. Para completar, se o Ceilândia tiver uma derrota nessas partidas que faltam, só se for no jogo do JK. Tá. Que ele não é amplo favorito, aí seria 2 pontos a menos para fechar com 28. Vai fechar 28 eu vou deixar a 30. você nessa gangorrinha aí. De 28 a 30. Vou puxar com o Romer. Romer, olha a vida do Ceilândia aí. O Ceilândia, ele pega o Misto, próximo sábado. Ainda em casa, na outra semana, ele pega a Luverdense. Depois ele sai para pegar o Capital. Depois, fora de casa ainda, porque são 2 jogos fora, ele enfrenta o Goiânia lá no Olímpico, em Goiânia. Isso aí vai ser no dia 17 de julho, se eu não estiver enganado. E aí fecha a sua fatura contra a equipe do Goianésia em casa. Como é que você enxerga essa vida do... Primeiro, análise sobre esses jogos. Como é que vai ser o Ceilândia nisso aí? Vai seguir a estabilidade ou corre risco? Porque são 2 partidas em casa, mas com a equipe tinhosa aí, né? Exato. Eu acredito que essas próximas 2 partidas para o Ceilândia serão as mais complicadas. Isso eu penso. Lógico, o Adeus vai dizer, os times lá que estão desclassificados, que não tem chance, são os mais difíceis, que vêm sem compromisso nenhum. Mas o time do Ceilândia, tecnicamente, é melhor do que Goiânia, do que Goianésia. Agora, o jogo do Misto é um jogo para 1-0 para qualquer um dos lados. Né? O time da Luverdense também. Esses clubes que estão disputando, está encostadinho aqui, do primeiro ao 4, tá todo mundo ali. Então, ninguém vai querer se expor, né, e correr o risco dele ir lá para trás, ter que lutar com esse Capital. Então, para mim, vitória certa aí é contra o Goiânia e Goianésia. Mesmo fora com Goiânia? Lá no Olímpico? O Ceilândia mostrou, mesmo diante da Aparecidense, se não tivesse acontecido aquela circunstância, o pessoal ir com a cabeça no lugar, se não fosse aquela expulsão, o Ceilândia não tinha perdido aquele jogo para a Aparecidense. Então, o time do Ceilândia tem capacidade de vencer lá de uns 3 lá em Goiânia. Né? E também, dentro de casa, que o Goianésia já vai estar... Haja motivação. Nem aquela motivação não ajuda esse time do Goianésia, que a última partida praticamente vai trazer alguns sub-20 para jogar aqui. Agora, diante do Misto, é um jogo complicado. O Adelso não vai querer trocar de posição aí com esse Misto. Pode vencer, sim, mas vai jogar com cautela, né? Tentar... Então, é um jogo complicado. Da mesma forma, aí a equipe da Luverdense. Né? Então, eu acredito aí que se fizer 7 pontos, já tá bom demais. Então, beleza. Pois então, agora eu vou puxar você para esse 7 pontos, hein? Vamos lá, Homer. Provinha aqui para você nessa segundona friorenta que só. Misto. Empate. Luverdense. Empate. 2. Capital. Vitória. 5. Ele não gosta do Capital. Não, mas o time do Ceilândia joga mais. Vai jogar no JK. Mas aí que o Ceilândia joga bem mesmo, entendeu? Então tá bom, 5 pontos. Pega o Goiânia.
Mais 3 pontinhos. 8. Pega o Goianésia. Fatura o Goianésia aqui também. Tu me fala 7 pontos e no somatório dá 11, Romulo. Mas é porque pela dificuldade que vai ter o jogo do Ceilândia misto e a Luverdense. Esses dois aí, aí tá falando o coração. Eu tô torcendo para o Ceilândia, mas são duas partidas assim dificílimas. Que o Ceilândia que vai ter que fazer ficar fácil. Meter logo um gol diante do misto, porque o misto sabe jogar fechadinho e marca gols, né? Então a gente viu aqui contra o Goiânia, tá certo que era começo, né? Aquela coisa toda. O Goiânia veio aqui e foi difícil. Foi um golzinho chorado no finalzinho do jogo. Ganhou só de 1-0. E esse misto que vai estar lutando pela classificação, ele não vai querer também ir para cima aqui, bobear e perder. Então vai ser um jogo difícil, um jogo de paciência. Por isso que eu disse, é um jogo aí para empate, 1-0 para um ou outro. Por isso que eu falo, se somar 7 pontos, ótimo. Se chegar aí aos 11, né, melhor ainda. Da mesma forma que o Gilmar ficou com a gangorra do 30-28, eu vou deixar você do 7 ao 11. Isso, e 7 ainda dá a condição dele chegar aí na segunda colocação até a primeira. Eu acho que ele vai chegar na segunda colocação, porque para tomar esse lado aí da presidência, eu acho que não dá mais. Para você, o Ceilândia deve somar entre 24 pontos no final a 7, 4, 24 a 28. O Gilmar é de 28 a 30. Isso. Beleza, tá aí. No final das contas, os cabas estão, né? Beleza pura. Gostei do Rome, gostei do Gilmar, porque estão botando o Ceilândia aí com pontuações robustas, né? O Rome poderá chegar a ser robusto, mas a verdade é que a opinião é uma só. O Ceilândia, ele vai em busca dessa classificação, o Ceilândia vai manter uma estabilidade na competição. Essa dinâmica do empate, da derrota, até em função da grandeza das equipes, da força dessas equipes, como o Rome disse, que o Ceilândia vai encontrar, ele tem 2 pedreiras pela frente aí. Não se engane, não. Misto, Luverdense, as equipes vão vir para tentar tirar ponto do Ceilândia, entendeu? Porque é uma briga direta. Eu acho que nessa fase agora, todo mundo está jogando o seguinte, ó. Lá fora, seja o que Deus quiser, vão morder. Agora, em casa que a gente tem que, passar o cerol. E eu acho que esse é o entendimento que o Ceilândia precisa ter e o Capital também. Se o Ceilândia, além do entendimento, colocar isso na prática, tá beleza, ele vai dar uma faturada no misto e no Luverdense. Vamos falar do Capital, porque o tempo está corrido. Deixa eu só aqui, 10 segundos. Fale. Se hoje eu tivesse que apostar, 9, dizer assim, 8. o Ceilândia encerra a primeira fase com quantos pontos? Ele pode chegar a 30, mas eu cravaria em 28 pontos. Tá bom. Mas eu vou deixar você com essa gordura aí de 28 a 30. Tá bom? Beleza. Vamos falar desse Capital. Capital que no próximo final de semana vai enfrentar a Luverdense jogando lá no Paço das Emas. No confronto aqui em casa venceu por 2-0, mas eu acho que não pode sentar o traseiro em cima do passado, que aconteceu, que lá na RUM, né? Mas minha opinião, vou soltar os monstros aqui. Gilmar, Capital, ele vem aí numa situação que eu reputo como extremamente perigosa, numa situação em que a gente esperava muito mais do Capital pela grandeza do projeto, mas a coisa não vingou. Assim que a gente tricotar sobre essa questão do Capital, dentro das 4 linhas, nós vamos falar aqui sobre um assunto levantado na semana passada. Houve uma matéria do site Metrópolis, portal Metrópolis, falando sobre uma série de capivara aí do presidente Godofredo. Cano no GDF, montou trabalho para Vila Olímpica, Paralímpica, empréstimo no Banco do Brasil e ficou tudo para trás, dinheiro aí na casa de 40 milhões em relação ao governo, nos trâmites com o governo e 1 milhão e cacetada de empréstimo no Banco do Brasil e tal. E o presidente Godofredo, ele veio a público para dar sua versão. Daqui a pouco eu entro nessa seara para a gente não perder aqui o nosso tom. E aí Homer e Gilmar vão poder ficar à vontade, mesmo porque ele acusa... Menino do céu, ele acusa... Isso, corta aqui para mim. Ele acusa o Luiz Estevão.
acusou o Luiz Estevam de que o Luiz Estevam é que plantou essa parada toda aí. Vai dar buchicho no futebol da nossa cidade, hein? Vamos aguardar, né? Então tá. Ô, tropa de elite, olha o Capital aí, ó. Gilmar, Capital tem pela frente Luverdense, vai enfrentar um misto, 2 jogos fora de seus domínios, o Gilmar tá fazendo a colinha no celular aí, ou então tá vendo foto que não deve, né? Deve estar vendo foto que não deve, tu para de ficar mexendo com esse estranho aí. Enfrenta o Ceilândia em casa, pega o Porto Velho também em casa, né? Aí é o momento de aliviar. E fora de casa, fecha sua participação lá no Aníbal, onde eu estive lá com o Rome, pegando a Aparecidense. E aí, Gilmar, faça a tua análise geral, sem pormenores, e depois nós vamos fazer a tabelinha do Gilmar. O Capital, com a perda de pontos inesperados em casa, vem desde o início, a derrota para a Aparecidense, o empate com o Misto, empate com Goiânia, e o último empate com Goianésia. Por causa desses resultados, o Capital, ele agora tem o dever, e até mais do que o dever, praticamente a obrigação. Não vou dizer obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas o Capital tem o dever de ganhar esses 2 jogos lá no Mato Grosso. Para o Capital classificar, ele tem que, no mínimo, trazer 4 pontos. Uma vitória e um empate. Porque nessas 2 rodadas, são jogos que tem tudo a ver com o trio ali. Não é trio, com o quarteto. Essas 2 rodadas que vem aí, Fábio, elas envolvem muito diretamente Ceilândia, Capital e os 2 times de Mato Grosso, porque é um confronto direto entre os 4 que estão na disputa. O Capital, além de ter que trazer ponto lá de fora, o Ceilândia, que joga em casa, ele vai tirar ponto dessas mesmas equipes que estão na disputa. Portanto, essas 2 rodadas, tá? Os jogos dos 2 times de Brasília contra os 2 times de Mato Grosso serão de fundamental importância na classificação. Deixa eu só no outro sábado, no primeiro final de semana do mês de julho, que encerrar a 11ª rodada, nós já vamos ter uma ideia, porque esse confronto direto entre as equipes de Brasília e Mato Grosso já poderão deixar praticamente definido os 4 classificados. Exato. Então, vou fazer um parênteses com você aqui agora. Você falou que o Capital joga 2 fora com as equipes de Mato Grosso, Misto e Luverdense, beleza? O Ceilândia enfrenta as mesmas em casa. Vou só o Capital aqui. Capital. Aí, Capital, você falou que ele precisa, nesses 2 duelos, somar 4 pontos. Exato, pelo menos. Tá? Pelo menos. Aí a pergunta, só para dar uma esquentada aqui no tamborim, caso o Capital não conquiste esses 4 pontos que você está dizendo, ele coloca em risco a sua classificação? Colocaria em risco Colocaria não, né? Ele coloca em risco, aí nós já falamos. Ou não coloca? Não, porque é o seguinte, não é querer misturar as coisas ou voltar à discussão anterior, mas não tem como você falar nos 2 jogos do Capital sem falar nos 2 jogos do Ceilândia. Não. Porque são as mesmas equipes. Mas o Capital vai enfrentar lá fora. Se ele não conseguir os 4 pontos que você está dizendo, jogando com o Misto Luverdense lá fora, ele coloca a sua classificação em risco? Não. Não? Não. Então tá bom. Até porque... Porque os 2 times de Mato Grosso, se perderem as 2 aqui, de repente até o Capital trazendo 2 empates de lá não é desastroso. Para mim, essas 2 partidas vai só sacramentar por tudo que aconteceu no Capital, né? Troca de treinador, essa situação agora que o Luiz Estevam entrou na mente, sim, do presidente. Do Godô. Isso acaba também... Eu até estranhei que eu praticamente, não sei se é porque ele não acompanha jogos fora, não vi o Godofredo nos jogos, pelo menos que nós tivemos. Tem um esquema das transmissões, né? O pessoal vai lá também. Ele não foi e tal. Né? Mas eu falo para você, isso não é torcer, antes que já dá o grito aqui, isso não é torcer, é o que está acontecendo. Para mim, nas próximas 2 rodadas, o Capital vai ser derrotado 2 vezes, porque vai estar jogando com um time que está brigando pela classificação. Então, vai ser derrotado pela Luverdense e também pelo Misto. Ali acaba a história. Olha, muito parecido com isso, nós tivemos aqui no Campeonato Candango.
quando todos davam o Gama fora. Trocou de treinador, todos diziam que ia ser atropelado pelo Brasiliense e foi ao contrário. Quem falou isso? Eu não falei, eu Todo falei mundo não. falava. Aí outra coisa, Todo totalmente mundo diferente. falava. Era uma partida só. E o que eram o duas. Capital está jogando me faz acreditar no momento, eu falei isso lá no começo da competição, não deixa para a última hora. Aí começa muito assim, ó, o se. Aí o se, o Ceilândia ganhar aqui, ele não está nem jogando para ganhar as suas partidas. Então, é melhor a torcida do Capital ir lá incentivar o Ceilândia. Entendeu? Porque o Capital não está jogando para isso. Ajuda extra. E vai jogar, por infelicidade da tabela, duas partidas importantíssimas fora de casa, com duas equipes que não pode pensar em ser derrotado, porque corre o risco de ficar fora. Eu não acho que o Capital esteja jogando mal, tenha jogado mal. O que faltou no Capital, nós não vamos voltar mais a esse debate, que foi a questão da bola. Mas jogar mal ou bem, entendeu? Jogar mal tem que ganhar os jogos, é isso, tem que ganhar. Classificação. Se tá mal ou bem, o Capital ele corre um risco muito grande de, com toda a estrutura, com todo o salário e jogando maravilhosamente, como se fosse o Real Madrid, ficar de fora da Série D. E ponto final, entendeu? Abre o olho, o Capital. Você queria que eu ganhar os jogos. Vamos voltar aqui. Eu torço para isso, mas a realidade não me mostra isso. A realidade é que ele vai ser derrotado as duas. Tu tá querendo enrolar o cabo que tá te vendo aqui agora, Ele vai ser derrotado nas duas próximas partidas. Me dá esse celular aqui que eu vou desligar esse troço aí, rapaz. Vai pegar o misto lá, vai pegar a Luverdense, voltou, o seu futebol começou a aparecer, vai atropelar o misto e depois já fica por lá para jogar de novo contra o misto e vai ser derrotado. Principalmente se o misto perder para o Ceilândia, como você está dizendo. Pois é, então vamos retomar aqui, né, que eu acho que a gente fez uma pontuação boa sobre quem é o Capital, o que fez e o que está por vir, né? Gilmar acreditando um pouco mais, eu acreditando um pouco menos, e o Homer, né, que detesta o Capital, é só pau no Capital, pau no Capital. O Capital ganhou o Botafogo, fez o gol mais bonito do mundo, e você fica detonando o Capital, Homer. Você deveria respeitar mais a coruja, Fez um mal danado esse jogo de Copa do Brasil aí. Deveria ter colocado o Sub-20 para jogar lá, porque aí o pessoal começou a achar que estava jogando uma Série A, e não é uma Série D, e a dificuldade de marcar gols é importante e ele precisa disso. Vai marcar lá? Eu não entendo você. Só porque quase que o Capital torou o Gama, você fica com essa birra com o Capital. Eu estou falando dentro da realidade. O time do Capital vai levar duas tarracadas lá no Mato Grosso, que é o placar mais provável de acontecer. Agora, se vencer lá, parabéns. Eu não estou torcendo contra, eu estou dizendo dentro da pontuação é isso que vai acontecer. Pontuação. Voltamos para Gilmar Rodrigues. Oi, Gilmar, isso. Se ajeita na cadeira, porque é o seguinte, vamos lá, hein? Eu falo, você dá os pontos, hein? Vitória, derrota, empate. Capital. Luverdense. Vitória. 3. Misto. Vitória. 6. Ceilândia. Empate. 7. Porto Velho. Vitória. 10. Aparecidense. Vitória. 13 pontos. O Capital tem 13, segundo Gilmar Rodrigues, ele vai somar mais 13, vai a 26 pontos e vai ficar ali na rabeta do Ceilândia. Vai ficar em segundo ou terceiro. Segundo ou terceiro. Mas, rapaz, isso, ó, a partir de hoje, quando tu falar que vai fazer loteria, tô fora, viu? Só dizer uma coisa, os 3 times que vão classificar, Ceilândia, Aparecidense e Capital, os 2 times de Gato Grosso vão brigar Gato Grosso? por uma vaga. Os 2 times de Mato Grosso vão assim? brigar pela quarta vaga. Peraí um pouquinho. Dá uma olhada aqui na classificação aqui, ó. Sim, isso é hoje. Oxi. Isso é hoje. Tá bom, então você fala a sua parte, quando for eu vou falar. Os 2 times de Mato Grosso vão brigar pela quarta vaga, inclusive no confronto direto que eles têm. Ok, isso é homem. Isso é mais do que fé, gente. Quer aprender sobre fé? Aqui, ó. Mestre Gilmar Rodrigues. Ele te ensina a ser mais do que homem de fé, um homem enfesado. Né? Eu já falei aqui, vou repetir. Sabe o que é enfesado? Não é o cara que briga, não. Enfesado é o cara que é cheio de Deus, viu? Pensei que fazia fezes. Não. Olha aí, tinha que ser, né? Ô, Homer, vamos falar o que importa nesse boteco velho aqui, né? Sem bebida. Esse é o grande problema. Ô Bosch, Capital, hein? Atenção, atenção. Pega o Luverdense, Homer.
2-0 para o Luverdense. Ainda não precisa Vou dar o com placar placar. ainda, É ó. mesmo, homem. Eita, mas tá abusado hoje. Rapaz, então vamos lá. 3 pontos. Misto? Não, ele perdeu 3 pontos, né? Não, isso? Isso. Ah, tá. Isso. Não, então beleza, isso, vai. O misto, 1-0 para o misto. Nada até aqui. Ceilândia? Ceilândia, 1-0 para Ceilândia. Porto Velho? Oi. Aí Porto Velho, aí 3-0 para o capital. Oi, 3 pontos e Aparecidense fora. Mais uma derrota, 1-0, 2-0 para a Presidência. O Homer Borges, tá? Corta para mim aqui. Homer Borges acabou de anunciar que, em função dos próximos jogos e os resultados que ele apontou aqui, o capital está na derrocada total, porque ele só, desses 1, 2, 3, 4, 5 jogos, ele só soma 3 pontos, vai a 16, empata com o misto. Hoje o capital já estaria fora da competição, porque o misto já tem 16. O capital só conseguiria chegar a 16 pontos, né? Meu Deus do céu. Eu vou dar minha opinião aqui. Capital e Luverdense, PEI. Misto e capital, PEI. Ceilândia e capital, empate, 1. Porto Velho e capital. O que significa PEI? PEI pros caras. Não tem jeito, Gilmar. Tinha que fazer o dever aqui, entendeu? Lá não vai ser difícil, né? O Porto Vitória, eu estou sempre no Espírito Santo. Porto Velho, 3 pontos, fica com 4. E pela dinâmica da competição, ele poderá somar um empate com a Aparecidense lá, porque é a última rodada, a Aparecidense vai estar de barba de molho. 5 pontos somados. Aí ele vai a 18. O misto já está com 16. Acho que fica... E a vitória diante dele já vai para 19. Então, eu acho que toda a gordura que tinha para queimar, queimou. Gilmar, larga essa calculadora. O que você está calculando aí, Gilmar? Você não gostou do que a gente falou, não, Gilmar? Ele tá... Aqui, uma bombadinha, por exemplo. Estão ligando aqui para mim. Hein, Gilmar? O povo reclamando que você fica aí falando aqui. que o capital já tá classificado, Gilmar. Gilmar, você tem a chance de fazer a sua defesa e mostrar para todo mundo aqui por que você acha que o capital vai ser o segundo colocado. Porque o capital tem 5 partidas. Dessas 5 partidas, ele vai vencer 3 e pelo menos... de repente 3, ele vai vencer 9, 4 e empata 1. 12, 13. Se ele perder, é uma partida só. O capital vai encerrar 10. Aí, a minha previsão é com 26 Você vem falando pontos, isso desde que começou o campeonato. Segundo ou terceiro lugar. Eu estou esperando essas vitórias, que desde o começo você vem falando. O capital, a partir dessa próxima rodada, vai ter todo o elenco à disposição que não teve na Os Mateuses. Vão voltar todo mundo. Os Mateuses. Vão voltar. E que fique bem claro, Gilmar, porque você já me conhece, né? Mas aí algum torcedor... Não é a minha torcida, é os números, né? E eu venho falando desde o começo, o time do capital, o ataque está sendo ineficiente, mas quando eu falo ataque, que eu já estive lá na frente também, é porque essa bola não está chegando. Para mim, não estão sabendo usar o pernambucano, que é um artilheiro, mas essa bola não chega lá. Agora, quem tem que resolver isso tem que não sair sou eu. Toda hora. Tem que sair para buscar. Vou falar para você aqui, ó, para você entender que o Romo tá falando, talvez você não me conheça, tá me vendo todo barbudo, né? Isso. Tô aqui disfarçado de Falcon, lembra aqueles bonequinhos Falcon que tinha muito tempo atrás? É do seu tempo, hein? Vocês brincavam já com Falcon, bonequinho? Tudo velho aqui, Ave Maria. Então, ó, aqui os nossos 2 analistas do Parada Técnica, de um lado, Homer Borges. O Homer, ele está trazendo as suas análises baseadas no que o capital mostrou até aqui. Independentemente de estrutura, de campo, de dinheiro, de salário, de Godot, de Luizinho e tal. Não, o que fez até aqui leva o Homer a crer ou não crer nesse futuro do capital. Do outro lado, o oponente do Homer, que não é oponente coisa nenhuma, o Gilmar, ele mesmo entendendo que o capital não foi tão bem assim até aqui, ele, até acompanhar e saber informações, já vem de um histórico de Candangão, ele crê que, apesar de até aqui não ter rendido, ele crê que as próximas 5 partidas podem ser o divisor de águas do capital. A equipe pode encaixar,
com o retorno de jogadores que estavam no DM e já há algumas rodadas, né? Então, essa força máxima do capital, o Gilmar crê que poderá levar a equipe nessas 5 partidas aí a ter um empenho que ele precisa ser 100% diferente do que aconteceu até aqui, porque senão não vai dar liga lá e não classifica. Então, estas são as opiniões diferenciadas. E eu fico aqui só na sacanagem, só botando fogo em um, botando fogo no outro. Né? Até porque o Gilmar conhece, se for falar na questão de elogiar, por todas as dificuldades que o campo lá tem, foi no Mané Garrincha, lá no JK, a diretoria sempre recebeu a gente bem. Se eu fosse falar alguma coisa, eu não sei nem quem é. Tem lá um chato, sim, que fica dando uma porrada numa estrutura metálica, que aquilo atrapalha. Você pode olhar, todas as transmissões tem alguém que fica lá dando porrada lá naquela varandão, na varanda? Isso, aquilo é chato, mas eu nunca falei sobre isso. Eu estou falando do desempenho da equipe que não mostrou para que eu viesse aqui. É lógico que eu queria, no começo da competição, nós não falamos, não colocamos o capital como um dos donos das quadras. Hoje, pelo que demonstrou, eu falo que vai nessas próximas 2 rodadas, ele vai perder a sua classificação. Eu vou falar um negócio aqui, para trazer o Gilmar para a roda, que me veio à cabeça. De certa forma, a direção do capital, eu acho ela imediatista. Imediatista. Tomou 3 paus, próximo, né? Gilmar, já que você se remete a partir do Candangão, do grupo que foi formado, nem tanto pelo Candangão, mas é porque ali um grupo foi formado, essa espinha dorsal permanece, então a análise ela parte de um momento. E esse momento é o momento inicial lá do Candangão. Você acha que o capital estaria, a gente tendo que bater boca em relação a vai ou não vai, se tivessem o peito de falar assim, o resultado está ruim, mas você, Paulinho Kobayashi, está mantido e você vai levar esse barco até na frente. Se não tivesse essas mudanças de põe o técnico, tira técnico, o que você acha? Eu não sei, Fábio, porque eu não sei. Os bastidores, eu não sei o que a gente... Mas não... como presidente, você faria o quê? O presidente tem o conhecimento do que ocorre no dia a dia, porque ele vive, ele vivencia. Nós acompanhamos o Capital, o Ceilândia, os clubes do Distrito Federal, nós da imprensa hoje, somente nos dias dos jogos. Não é igual antigamente, que tinha repórter setorista, que ficava o dia no clube, que vivia o dia a dia. Os times fecharam as portas pra gente, né? Hoje não existe isso mais no Brasil. Nós não temos essa informação. Vou falar então uma coisa direta que eu faria aqui. No Brasil, essa situação aí de ficar só trocando treinador, o que é o mal do está acontecendo no Capital desde quando ele perdeu o campeonato para o Ceilândia e depois foi com o Gama? Não é marcar gols. Então, eles não tentaram, que tanto o Matheus que apareceu aí, só que eu, em vez de gastar o quanto não gastou para trazer o treinador... Marcelo Cabo. E eu pegaria... 150 mil. Tentando com esse aqui, a bola não está entrando. Então, vamos trazer mais jogadores do meio para frente. Que foi que já 2 temporadas a bola não entra. Aí você vai vir com aquela história, não, mas ganhou de 3. Vai ganhar de 3 também do Porto Velho, mas é um time morto. Eu quero saber quando precisa de fazer com um time que está fechadinho. Então eu teria pegado esse dinheiro que trouxeram o Cabo aqui para mostrar a grandeza, né? Nós temos condições de contratar aí igual da Série A. A senhora Pernambucano atropelou a defesa do Gama, Ronaldo. Sim, mas fez um gol na velocidade que chegou o zagueiro e mais nada. Atropelou o Verde. Mas um golzinho só. Um golzinho só. E na Série D a gente tá vendo aí que a bola não tem chegado até ele para ele fazer o que sabe fazer. Então, para mim faltou investir mais em peças, já que isso no futebol, quem sabe aí, é diretor de clube, sabe que você não gasta tudo. Não é só no financeiro, não. Você traz, vamos ver se vai dar liga. Não deu, você usa a carta na mão, vamos trazer mais só o treinador. É mais fácil. Então, segundo o Homer, que é traíra, o Homer é traíra, hein? Você que é treinador de futebol, está sendo traíra com você. Segundo o Homer, pode demitir quantos técnicos quiser. O importante é botar as peças dentro de campo, porque o treinador é um mero detalhe. Traíra, porque foi técnico do Farel Angel. E aí, Gilmar, para complementar a sua opinião, Paulinho sem Paulinho não ia dar em nada mesmo? É elenco? Não, o Paulinho Kobayashi teve sua oportunidade, ficou um ano no Capital, voltou. E
não é mais o treinador, então tem que viver a realidade. O treinador hoje é Felipe Surian e é ele que tem que escalar a equipe e que tem que comandar nessa reta final aí dessas 5 partidas que faltam e conquistar os pontos necessários para a classificação. Já estou concordando no seguinte, que aldeia que tem muito cacique não vira nada. Então, para mim, é muito corneteiro lá. Quando ele está falando que eu que sou o traíra, né? É muita gente que... Ele não, eu que falei mesmo, é traíra. Então, você que é treinador de futebol, traíra. Quando você tem muito cacique, como lá tem muito torcedor na diretoria, é certeza que o cara tem 2 derrotas, você mesmo falou que 3 derrotas é mandado embora, né? Então tem que dar tempo. Isso não é só no capital, tá? Em qualquer clube brasileiro é assim. O resultado não chega, quem quisesse mais fácil, mete o pé e manda embora. Aí não tem como o cara colocar o seu jeito de jogar. Quantas vezes você já foi demitido como treinador, Romulo? Lá não, porque lá eu que ditava as cartas. eu era igual aqueles meninos, né? Aí me dá a bola e acaba a brincadeira. Pô, que é isso? É mais ou menos assim, ué. Moçada, nós vamos para o Sub-20. Eu queria que vocês tivessem, se quiserem acrescentar alguma coisa sobre essa Série D, sexta-feira a gente volta a falar sobre isso. Gilmar, você está parecendo tá triste. Capital, você está desanimado. Tá meio... O que foi, Gilmar? Não, é fome, vai jantar daqui a pouco. Já acaba o programa. Eu estou falando só a realidade, viu? Não é nada contra, não. Tá? Então, calma. Quem vai fechar esse assunto capital sou eu aqui. Falamos agora há pouco. O portal Metrópolis divulgou uma matéria bombástica até, de certa forma, porque ela apresentava uma série de situações envolvendo o presidente Godofredo, que é o presidente do capital, né? Com as ONGs, os trabalhos que ele tem de prestação de serviço junto ao GDF nas vilas olímpicas e paraolímpicas, também empréstimo em Banco do Brasil, que isso aí é uma seara particular, né? Pegou emprestado, pagou, não pagou, e uma série de rabichos por aí. Ele veio a público, na sequência, e disse que não tem nada disso, que pode pesquisar, que são situações todas resolvidas junto ao GDF e que, na realidade, isso é uma informação que é mentirosa e plantada pelo presidente do Brasiliense, Luiz Estevão, né? Então, a situação ficou nesse pé. E aí eu não sei qual vai ser o desmembramento de tudo isso, se vão começar a se degladiar, se no futebol do Distrito Federal a gente vai ter aí um processo meio que de UFC. E aí, Gilmar, você acha que quem é que está com a razão nessa história? Eu não me meto a mão, não. Eu não meto a mão, não. Nós vivemos hoje num mundo, num país de denuncismo e... Achismo, achismo, fakeismo. E eu não sei, realmente Como eu não tenho nada preso com ninguém aí, porque quando eu falo, então a Isso, turma não quer falar, né? Eu vou do seguinte princípio. Onde a fumaça for. Primeiro que aconteceu no Candangão aquela briga, aí a gente sabe sim que tem isso no futebol, não é só aqui, para tentar desestabilizar. A coisa é assim, para não levar para o lado aí esportivo, se realmente... porque ninguém vai soltar notinha, muito menos o Metrópole, se vai ser o Godofredo estiver correto, no máximo uma notinha, como em outra emissora aí já aconteceu, o cara se lasca a vida todinha e ninguém põe a mesma matéria, põe só aquilo ali que ninguém lê. Então, eu acho o seguinte, se o Godofredo não fez nada disso, que o outro está acusando, é simples, no meio judicial, que ele vai resolver, solte a nota como ele fez, e depois mostre para nós também a nota, eu estou entrando contra o seu fulano de tal. Ação, por conta disso. Né? Porque ficar esse joguinho de que o de lá fala, tá de brincadeira a notinha que ele soltou, aí o de cá, isso é para enganar o público. Então, se for para lá do sério, eu acho que ele tem que pegar o seguinte, fez a parte, gente, isso aí não tem nada a ver, porque a notícia foi num portal hoje que é importante. Sim, então, agora ele foi e soltou no canal oficial. Agora, para complementar pares, esquece essa coisa, o bate-boca, aí entra nos meios legais e apresenta também, aqui, ó. Para mostrar que eu não tenho nada com aquilo. Eu estou entrando, assim, pronto, acabou e deixa o time dele jogar futebol. Acho que é por aí. Mas você está preocupado com a hora, alguma coisa? Sim. Porque a gente está fazendo o programa, você está toda hora, tá parecendo que você está querendo ir embora. Aí fica difícil, né? O camarada me ganha 18 mil reais por mês para vir fazer o programa aqui 2 vezes na semana. E fica assim, ó.
Ué, mas rapaz, me poupe. Vou falar do Sub-20 agora. E é o seguinte, o Romer tem razão, o Gilmar tem razão e eu tenho razão. Não sei o que a gente falou, mas nós temos razão. Brincadeiras à parte, eu acredito muito na grandeza do Portal Metrópolis. De forma nenhuma seriam levianos de chegar e botar uma matéria no teor que ela foi colocada, né? Cabe o ônus da prova, né? O Godofredo veio e falou assim, tudo é falácia, não é desse jeito. Então, ele está com a faca e o queijo na mão para ir de encontro à informação e buscar, né, na justiça uma ação aí para, né? Como é que a gente chama? Quando Reparação? Reparação, como é que é? Quando, calúnia, né? Essas coisas assim e tal. Mas vamos falar do Sub-20. Nós tivemos mais uma rodada, foi a rodada 7 do nosso Sub-20. Anota aí, Gilmar, no seu papelinho. Ceilandense, meu Deus do céu. O Luziano não ganha de ninguém, Gilmar. Perdeu pro Ceilandense 4-3. O Riacho, do amigo do Gilmar, é amigo do Gilmar, o pastor Antônio Teixeira, né? Perdeu mais uma, Riacho City. 4-0 para a equipe do Legião. Ceilandense, meu Deus do céu, em casa, perdeu para o Santa Maria por 4-0. Paranoá meteu 4-0 no CESP. O jogo do Gama, quanto é que foi mesmo, Marcos? Você falou? 3-2. 3-2 pro Real, teve uma confusãozinha lá e tal, né? 3-2. O Canaã perdeu em casa pro Sobradinho, 2-1, vitória do Leão da Serra. Planaltina meteu 3-0 no Cruzeiro. Aruque em casa, né, desandou, o samba não rolou, 5-0 para o Samambaia. O Greval, Valparaíso, 4-0 no Candango. E o Brasiliense, acabou a crista do Capital. A gente estava falando de Brasiliense e Capital, né? Luiz Estevo e Godofredo, né? Melhor para o Luiz Estevo, meteu 3-0 no Godofredo. Brasiliense 3, Capital 0. Com estes resultados, a tábua classificatória, 4 de cada grupo se classificam para a próxima fase. No grupo A, o líder é o Samambaia com 17, seguido do Canaã com 15, terceira e quarta posição, Real e Sobradinho, 14 pontos. No grupo B, nós temos o Brasiliense com 19, Greval também com 19, olha a boa campanha desse Greval. O Capital pulou para a terceira, caiu para a terceira, 18, e o Santa Maria fecha o G4 com 15 pontos. Outrora, Capital e Santa Maria duelavam na liderança da competição. Agora já teve um sprint aí de Brasiliense e Greval. Gilmar Rodrigues, você aponta de forma positiva o Greval como a equipe tinindo até aqui? Sim, tem um duelo, né, com o Brasiliense aí, que são os dois que estão na ponta, e essa classificação aí está praticamente selada, os 4 de um lado, os 4 do outro. O Gama estava com sub-17 e agora recuperou-se na competição, ganhando as últimas aí. Mas eu não sei se vai dar tempo ainda, porque está a 4 pontos de quem está lá na vaga de classificação. Eu não sei, se tiver alguma mudança nisso aí, seria a entrada do Gama, mas não sei se vai dar mais tempo. E está dentro do esperado. Dá para o Gama ainda, Romer? Não gagueja, não. Não, o objetivo, depois que a própria diretoria vier a dizer que não é o objetivo do Gama, não é estar disputando títulos, né, que seria formar jogadores. Para treinar. Então, isso a torcida não engole muito isso, mas eles que estão lá e os resultados que estavam acontecendo, a gente notou isso, e aí começa aí. Mas aí o torcedor vai naquela, não deixa chegar, porque se chegar aí dá trabalho. Igual o Flamengo, né, Romer? Se deixar chegar, dá trabalho. Olha, a gente vai chegando no rodapé aqui do nosso Parada Técnica, mas eu queria aproveitar a tosse do Gilmar. Gilmar, rapaz, eu tô assim, embasbacado, sério, sem pender nem para um lado nem para o outro, com a participação dos brasileiros nessa primeira fase desse Mundial. As 4 equipes indo muito bem, né, Gil? Isso não é surpresa, não. O futebol brasileiro sempre foi o melhor futebol do mundo. Não falei que tem a melhor surpresa, matéria-prima. E para mim não é surpresa, não. Não é nem uma surpresa. Nem o Fluminense ganhar do Ural, a Reds, não é surpresa, não? Eu gostei muito de ver. A gente no futebol brasileiro quase não vê mais gol de falta, vê o John Arias fazer um gol daquele, vê aquele segundo gol do Fluminense, aquela jogada do Kena com aquele gol do Nonato. E o último gol do Fluminense também é a volta do futebol arte. O Flamengo reagir tão bem como reagiu. Aí não, futebol arte, nisso aí que você viu. Futebol arte.
Pelo amor de Deus, se fantásticas. pegar o pior time que está tendo no Campeonato Brasileiro aqui, ganha desse Ural, não sei o que o nome aí, os caras não sabem jogar bola, não. Agora, se você falar do jogo contra o do Botafogo, que ele teve vontade, é uma Contra coisa. os alemães, né? Isso, aí foi vontade. Eu estou vendo essas declarações, você vai ver quando voltar essa turma no Brasileirão, vai levar pancada de time que está lá na zona de rebaixamento. Aí eu quero ver o que vocês vão falar. Os times europeus lá, eles estão, a maioria, em formação novamente. O Chelsea está trocando. Estão trocando jogadores. Formação. Sim. Eles estão encerrando as férias. O europeuzinho lá que gosta de falar do brasileiro, do Palmeiras, veio nessa, não, o futebol brasileiro, porque ele quer colocar como o time dele também. Também não. É o seguinte, os times europeus aí, eles estão entrando de férias, reformulando os seus elencos. Então, assim, os times estão jogando pela motivação, porque sabe que aqui no Brasil tem a zoação de dizer eu fui bem no brasileiro. Fluminense tem uma dificuldade danada para jogar com um time lá que é tão inocente, estava ganhando de 2. 4x2, foi 4x2. Mais 4x2 no maior só do mundo. Tá, Porque deixa o eu te time fazer, eu vou voltar com o Gilmar aqui, que ele não terminou. Só uma pergunta rápida. Você torce para qual time no Brasil? Nesse campeonato aí eu vou torcer pro City. Não. Você torce para qual time? Qual a Meu essência? time está contratando. Qual é o teu time? Disputa o quê? Vasco da Gama. O time do Gama é o primeiro time meu. Quais são os seus times, então? Vasco e Gama? Tudo que tem Gama. Tá. O Homer, ele torce pro Vasco, tá? Só para você entender o comentário dele, né? Ele torce pro Vasco e nas horas vagas pro Gama. Aí junta tudo, Vasco da Gama. Os caras estão querendo Mas falando dizer... do Mundial, Gilmar, você tava falando da qualidade das equipes. E melhora essa cara, Gilmar. Segunda-feira tu já tá assim morrendo, rapaz. Hã? Vamos falar do Mundial. Não, falando do Mundial, tá tudo muito bem. A gente vê os sábios do futebol, os mesmos que diziam que o Flamengo ia levar a goleada, Fluminense, que Botafogo ia levar a goleada do PSG. Você também falou. Os mesmos... Não, Você é o cara que entende os futebol, pelo amor de Deus. Não vem dizer... Todos os brasileiros vão perder de goleada, então que pensem assim. Eu estou aqui torcendo que os clubes brasileiros... Não. Você torce pro Flamengo? Você torce pro Flamengo? Na competição. Você torce pro Flamengo? Por exemplo, aquele time do Real Madrid não. que eu vi jogar ontem, não ganha nenhum dos da Série Você B torce pro Flamengo? Eu vou mostrar ali naquela câmera ali o que você fala do Flamengo. Eu torço pro futebol brasileiro. Não, nunca acredito. Você torceu pro Flamengo contra o Chelsea? Eu torço pro futebol brasileiro. Não, Ele não você responde. torce pro Fluminense. Ele não responde. E ficou caladinho enquanto tava perdendo. Isso, vocês que brigam. Ô, Homer, Flamengo e Chelsea, ele torceu pro Flamengo? Torceu pro Chelsea. Fala, Gilmar, a câmera tá fechada em você. Fale, rapaz. Ficou doidinho pra mandar olhando o celular, aquela zoadazinha. Não quer trabalhar. Gilmar, você vai se defender, Gilmar? Nem ontem, Eu vou nem torcer para inglês, por quê, moço? nem com a vitória do Fluminense, ele deve estar passando com algum probleminha aí, porque nem com a vitória do Fluminense ele não foi falar nada. Eu achei que ele era vascaíno, mandou tanta coisa do Vasco, eu falei, uai, mas ele não torce pro Fluminense? No grupinho lá? Eu acho que nem aquele negócio tomando não deve estar, né? Bom, Gilmar trouxe a opinião dele sobre o Mundial, o Homer também trouxe, são opiniões diferentes. Para o Gilmar, o futebol brasileiro está nessa ascendência e o Homer falou que está assim porque os camaradas lá fora, fim de temporada, se reorganizando. Mas a pergunta que eu quero deixar para a gente fechar o nosso Parada Técnica é o seguinte. Homer e Gilmar, respostas concisas, por favor. Os clubes brasileiros foram lá, estão enfrentando equipes, algumas do topo, né, como PSG, Real Madrid, etc. Equipes brasileiras, essencialmente brasileiras, que não contam com jogadores lá do exterior, aquela baboseira toda, né? Estou pensando em seleção brasileira. Será que, a partir do que está acontecendo nesse campeonato mundial, o senhor Carlos Ancelotti ele tem que começar a rever o seu foco, porque só foca lá fora, e começar a ver que no Brasil tem jogadores tão qualificados ou até melhores qualificados do que aqueles que ficam lá fora, como o Richarlison, que está no banco do time lá, veio para a seleção brasileira e nada, e aqui tem o Igor Jesus que está pedindo passagem, por exemplo. E aí, qual é a sua opinião, Homer e Gilmar? Vou começar com você, Gilmar, começar com os mais novos. Você acha que a partir do que está acontecendo no Mundial, a direção da CBF, o seu Carlos Ancelotti, precisa rever essa forma de convocar a seleção? Eu não vou dar essa opinião, por quê?
A seleção não é mais brasileira, não existe seleção brasileira. Se nem o treinador, É verdade. se o treinador é um italiano, a seleção não é brasileira. Mas quantos jogadores que não é brasileiro está no Fluminense, você consegue, ainda torce para o Fluminense? Não, Mas tem jogadores que não é brasileiro, eu queria, ficaria feliz que nessa seleção Mas aí do os treinadores Ancelotti, que não é brasileiros são brasileiro, fracos. que tivesse um jogador que jogasse 30% do que joga o colombiano que está no Fluminense. Mas eu digo Tava o resolvido. seguinte, o que você tem contra o treinador só por essa Não, coisa não do tem contra o patriotismo? treinador. Não, Não é brasileiro, é italiano. E se ele tivesse competência, como diz que tem, ele estava dirigindo a seleção do país dele. Lá na Itália, nunca quiseram ele como A treinador Itália do tá país. uma da bagaça. seleção. Não, é. Ô, Romer, tua opinião sobre essa parada aí? Tem que mudar a forma de convocar aí a partir do que está acontecendo? Tem por um único objetivo, que hoje o futebol é só dinheiro. Os caras que já estão lá fora estão ganhando seu dinheiro, eles só querem ir na seleção para fazer um comercial, para ganhar mais ali. Os que estão aqui, tanto é que os clubes brasileiros estão jogando lá para ir para lá, alguém enxergar, o cara arrebentou, Então a seleção brasileira é vitrine. Quem já chegou, vai lá, tal, naquela. Então traga os daqui que precisa de galgar algo a mais, pelo menos ele vai dar vontade, aquela coisa que os clubes ali estão fazendo. Só isso que tem que mudar. Na minha visão é isso. Beleza. Então tá bom. Com a opinião do nosso querido Romer Borges, que está com a camisa do Gama, verdinha aí, Gilmar Rodrigues, que está com a camisa da Pantera cor-de-rosa. Baguá. Nós vamos colocar um ponto final ao nosso Parada Técnica, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. E faz assim, ó, dá aquela curtida, compartilhada, se inscreva no nosso canal. A gente volta na próxima sexta-feira, justamente na véspera de mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E independentemente das nossas análises, do que a gente sente e percebe, acima de tudo a gente torce para o que é nosso, para o futebol do Distrito Federal. Então, a torcida, ela é a mesma, ela é única. O Gilmar torce para Ceilândia e Capital, o Romer torce para Ceilândia e Capital e eu torço para Ceilândia e Capital. O que não nos impede de fazer a leitura de como essas equipes estão, né? Uns com mais esperança, outros com menos esperança, mas a torcida para que a coisa aconteça é uma só. E então, sexta-feira a gente vai estar trazendo aqui uma prévia de Ceilândia e a equipe do Misto e Luverdense e a equipe do Capital. Vamos ficando por aqui, a gente volta na próxima sexta-feira e uma excelente semana para você, viu? Juízo! Tchau, tchau!